Aleluia, minasan. Oh, でかすぎるね。やばい。 Talvez o... Aleluia! Amém! Aleluia! Amém, Amém! 皆さん、主の平和がありますように。アメン。みんな Aleluia! 元気ですか？Aleluia! Estão todos bem? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aleluia! この元気は主から来ます。 Né? アメン。 Essa alegria, né? Ela vem do Senhor. そして今日ね、この素晴らしい、ね、機会、ね、神様から与えられている機会を、ね、得られたので本当に神に感謝しています。 Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que me foi dada. まあね、先ほど紹介されたんですが、自分はウィレルです。 Ainda há pouco me apresentaram já, mas eu sou o Wheeler. ね、こっちにいるビビ先生と一緒にトヨタの日本語協会を牧会しています。 Eu lidero, pastoreio a igreja de Toyota, juntamente com a minha esposa que está ali, a Viviane, a pastora Viviane. ね、本当に神様だけです。神様だけです。 É somente Deus. なぜなら私にはできないからです。 É somente Deus que me capacita, porque por mim mesmo eu não consigo nada. ね、自分はすごくね、喜びました。みんなはすごくね、歓迎してくれて、いろんなね、ビデオも作ってくれて。 Eu fiquei muito feliz que todos me receberam tão bem, fizeram vídeos, vários vídeos. ね、しかしその恵み、今日も私たちの心に語ってくださるのはこのウィエル先生じゃなくて、 Mas é a graça de Deus, porque hoje quem vai falar aqui com vocês não é o pastor Wheeler, 本当に聖霊であるようにと、 é o Espírito Santo. 本当に私たちが若い者たちとして神様が語りたいことを聞けるように、 Nós como os jovens, nós precisamos estar atento ao que o Senhor quer falar conosco. そして心を開けるように身近な祈りをみんなと一緒にしたいと思います。 E para que a gente prepare o coração, eu gostaria de fazer uma pequena oração com todos vocês. アメン。 Amém? 主イエスよ、 Senhor Jesus, 感謝します。 nós te agradecemos. すべては主はあなたから来るのです。 Tudo o que temos vem do Senhor. そしてあなたによって支えられて、 E nós somos sustentados pelo Senhor. あなたに帰ります。 E tudo, Senhor, volta para ti. ハレルヤ、主はあなたはすべてです。 Porque o Senhor é tudo. どうぞ主よ、この場所に来てください。 Vem sobre este lugar, Senhor. 主よ、賛美の間に働いていたように主を語り続けてください。 Assim como o Senhor se moveu aqui no momento do louvor, se mova, Senhor, neste momento. 主イエスよ、どうかこのシンプルな主を私たちを通して主を語って主。 Senhor, fala conosco. Nós somos pessoas tão simples, mas nós precisamos ouvir o Senhor. この説教台から主よ、どうかあなたの主よ、霊の川が主よ、流れ出るように。 Senhor, que o rio do Senhor venha, Senhor, fluir sobre este lugar. イエスの皆によって Em nome de Jesus, 祈り感謝します。 nós agradecemos. アーメン、アーメン、アーメン。ハレルヤ。彼はここにおられるのです。 Deus, Ele está aqui. なぜなら、2人や3人が私の名において集まるところには自分もそこに Porque いる。 Ele diz: quando 2 ou mais se reúnem através do meu nome, eu estou ali. アメン。だから今日イエスの言葉が語られるのは彼がここにいるからです。 E o Senhor está aqui, é a palavra dele que será transmitida nesse lugar. そして彼がここにいるなら大いなることが起きるはずです。アメン。 E se ele está aqui, algo grande irá acontecer. アメン。誘われた時には、ね、この礼拝にはテーマがあると言われたんです。 Quando me convidaram para estar aqui, me deram um tema: Discipulado radical. discipulado radical. そしてそれを日本語で考え始めたんです。 E eu comecei a procurar como que fala isso em japonês. ね、ラディカルっていうね言葉はなかなか自分にはね、まあ日本語ではピンとこないんです。 E para mim não vinha muito assim a palavra radical. Como que eu falaria em japonês?
ね、英語でもラディカルはなかなか、ね、自分たちが考えているこのラディカルとはちょっと違うんです。 E mesmo em inglês, a palavra radical é um pouco diferente da noção que nós temos da palavra radical. そして日本語で探し始めた。 E eu comecei a procurar em japonês. そしてラディカルという言葉が出てきたのは極端、 E me veio a palavra kyoktan, 過激、 kageki. 極端や過激なディサイプルシップです。 Então, hoje nós falaremos sobre o discipulado radical ou o discipulado extremo. ディサイプルシップは弟子になることです。 Né? Porque o discipulado é aprender 弟 como 子 ser と um して discípulo. 先生から学ぶことです。これがディサイプルシップ。 Como discípulo, você vai aprender de alguém, você vai aprender de um mestre. だからこのラディカルなね、ディサイプルシップは極端な弟子作りです。 Né? Então, esse discipulado radical produzem pessoas radicais, discípulos radicais. 弟子作りです。 É o discípulo radical de Deus. そしてそれは自分の方法ではなくてイエスの方法です。 E para nós nos tornarmos assim, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, é o jeito e a maneira de Deus. イエスは極端で過激な弟子作りね、その方法を設けたのです。 Porque o Senhor Jesus, ele é um grande, ele é um discipulador radical. イエスが地上に来た時、彼はそんなに時間なかったんです。 Quando o Senhor, Jesus esteve aqui nessa terra, ele não teve muito tempo. 彼は30歳まで学んだんです。 Ele, até os 30 anos, ele aprendeu. 従順を学んだんです。 Ele aprendeu obediência. 人として彼は家族に従いました。 Ele aprendeu coisas relacionadas à família. そして彼が本当に奉仕に就いたのは30歳になった頃、そして33歳で主イエスは死なれた。 E ele começou o ministério dele com 30 anos. E aos 33 anos, ele morreu. イエスにはそんなに時間がなかったんです。 Então, ele não teve muito tempo. だからイエスには遊ぶ時間がなかったんです。 Então, Jesus, ele não teve tempo de brincar. そしてイエスは彼の代わりにこの世界中を勝ち取るための弟子たちを選ぼうとしたのです。 E Jesus, ele escolheu outros discípulos para que esses discípulos pudessem ganhar outras vidas. そしてイエスが選んだその方は過激な方法だったのです。 E esse método, essa forma que o Senhor escolheu é uma forma radical. 今日このメッセージを始めるために使いたい聖句はルーカの福音書14章。 E o versículo que eu quero ler junto com vocês é Lucas 14, 26. 26節にあります。ルーカの14章26節。 Lucas 14, 26. こう書いてあります。ルーカの14、Lucas 14, 26. 26節。そしてこの節だけです。 É somente esse versículo. 私の元に来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。 Está escrito assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. イエスの言葉です。 Essa é a palavra de Jesus. さっき私たちはそうなんですね。イエスがいた。 Jesus falou, né? A gente fez Yes, uma sir. brincadeira ainda há pouco, né, sobre isso. イエスが話した言葉です。 O que Jesus falou? イエスがいたのは極端に聞こえます。 O que o Jesus falou soa radical, não soa? イエスがいているのは私の元に来て Aquele que Christian vem até mim. イエス・キリストを受け入れた私たちです。私の元に来る人で Ele está falando da gente, aqueles que receberam a Ele, aqueles que vêm a mim. 自分の父、母、子、妻、兄弟、姉妹、そして自分の命でさえも憎まないなら Aquele que vem a mim, né, e ama o seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e a sua própria vida mais do que a mim, 私の弟子にはなれないんです。 eles não podem ser os meus discípulos. 弟子の条件です。
Existe uma condição de discípulo. 弟子になるためにイエスがここに教えているんです。どんな人がいいのか。 Então, para que nós venhamos nos tornar discípulos, Jesus está ensinando aqui como devemos fazer. イエスはこの極端な言葉を使って弟子になれる人たちを選り分けたんです。 Então, Jesus ele veio e usou palavras radicais para transmitir sua mensagem. じゃあまず見たいのは、なぜかというとイエスは自分の父、母、子、兄弟、姉妹、憎みなさいと。 Então, será que Jesus está falando? Então, odeiem o seu pai, a sua mãe, sua esposa, os seus parentes? そうだね、イエスが言ってるんだよ。憎まないなら私の弟子にはなれないよと。 Né, se você ama, né, em algumas outras versões diz, né, se você gosta mais deles do que de mim. 憎むと。じゃあこのイエスが言っている、じゃあ私たちは父と母を憎めばいいってことですか？ Então, será que Jesus está ensinando que nós devemos odiar e não gostar dos nossos parentes, do nosso pai e da nossa mãe? もうイエスが話したらもう憎むしかないって。 Se Jesus ele falou, então só me resta não gostar dos meus pais. しかしマタイの19の19にイエスは父と母を病えと言います。 Em outra passagem bíblica, Jesus diz, obedeçam, né, aos seus pais. 人を自分自身のように愛しなさいと書いてあります。 Ame ao próximo como a ti mesmo, ele diz. じゃあイエスは矛盾しているんです。 Então, parece que ele está falando algo そし contraditório. て自分は言います。イエスが一つの言葉で矛盾しているなら全部矛盾になります。 E se a gente pensar que Jesus está falando algo contraditório, então parece que a Bíblia inteira está escrita de forma contraditória. そしてイエスのすべてが矛盾しているなら私たちはイエスについていく意味がなくなるんです。 E se tudo o que está escrito é algo meio contraditório, então não existe significado de seguir a Jesus. 大丈夫です。心配しないでください。イエスは矛盾しません。 Mas não se preocupem, porque Jesus, ele nunca se contradiz. あなたはこのなんか矛盾しているよくわからないイエスは何を言っていると思った時には Quando você pensar que está sendo algo contraditório, você leu algo, não entendeu, por que isso, por que aquilo? 祈って。 Ore. そしてイエスからの知恵をもらった時にイエスが教えてくれるんです。彼は何を言っているのか。 Ore. Nesse momento, Jesus vai derramar sabedoria sobre você e vai te explicar e te dizer o que Ele está falando. イエスがここで使う言葉、この憎むという言葉は Quando Jesus ele usa essas palavras, ギリシャ語で読めるミゼオという言葉です。 essa palavra sobre amar mais o pai ou a mãe, né, ou a mulher ou os filhos, é uma palavra que soa como odiar no grego. この言葉はここに憎むとして訳されているけど何かに比べて少しだけ愛すると。 O significado dessa palavra é como odiar, mas ela é algo no sentido assim, se comparar com isso, eu odeio aquilo. Comparando com algo, eu gosto menos daquilo. それはすごくユダヤ人たちが使っていた極端な言い方だったんです。 E isso era algo, um palavreado, uma palavra radical usada muitos pelos judeus. 自分は雪をあんまりにも好きだから自分の持っている携帯やゲームは憎むほど嫌いほどだ。 Então é como se eu estivesse falando, eu amo tanto o Yukio a ponto de odiar o celular, ao ponto de odiar algo, porque comparando com ele, com o amor que eu sinto por ele, eu odeio as outras coisas. 極端な言い方だったんです。なぜなら自分は別に携帯を嫌うわけじゃないです。 Então é uma palavra que soa radical, mas não que realmente, de verdade, nós odiamos o celular. しかし自分が雪に対して持っている愛がすごすぎるからこれに比べると何でもない。 Mas 憎んでいます。 o amor que eu sinto por ele é incrível, é algo extremo, a ponto de eu odiar as outras coisas. そしてイエスが言っているのは誰に対しての比べですか。 E Jesus aqui ele está comparando com quem? Com o amar a quem? マタイの10の37にイエスは同じスピーチをしています。 Vamos ler Mateus 10. 37、10の37。 Mateus 10, 37. こう書いてあります。イエスが言っているんです。同じ話です。ただここには
追加されているんです、言葉が。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。 Em Mateus 10:37, né? Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. 私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。 Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. イエスが言ってたのは自分の父と母への愛に比べて Jesus ele estava comparando o amor por ele com o amor pelos pais, por outras pessoas. イエスへの愛の方が大きくなる必要があるよと。 Ele quer enfatizar o amor que precisa ter para com ele. あなたは兄弟姉妹を愛していますか？ Nós amamos os nossos irmãos e irmãs. でもイエスを愛しているほどではない、もう憎んでいると言えるほどの。 Mas se comparar com o amor que devemos ter por Jesus, é como odiar essas pessoas. そして最後にイエスが言いますのは自分の命でさえも。 E Jesus ele acrescenta, ele fala, aquele que ama mais a sua própria vida. 自分は自分大好きですって。 Eu amo minha própria vida. 自分はいろんなことをやるのが好き。自分の生活いろんなことをここであちこちでやりたい。 Eu gosto de fazer muitas coisas, eu gosto de fazer aquilo que gosto de fazer. しかし神様を愛していると思うときに、もう自分がやりたいことはもうどうでもよくなるという意味です。 Mas se eu começo a comparar isso que eu gosto de fazer com o amor por ele, isso vira um nada. だからまずこの弟子になるためには、 Então, para que a gente venha se tornar discípulo, イエスを愛する必要があるんです。 a gente precisa amar Jesus. そして適当な愛じゃないんです。 Mas não é um amar de qualquer jeito. なぜかというと、もう現代はもう愛しているという言葉はすごく言いやすくなった。 Né? No tempo em que vivemos, é algo tão comum a gente ouvir, eu amo a Jesus. 会ったばっかりの人、付き合い始めたばっかりの人に。 Né? Aqueles que você acabou de conhecer, ou você está sentindo uma atração, uma paixão, e você já quer dizer, eu amo, 愛してるぜ。 eu te amo. かっこよく決めて。 Você é bonitão, você é bonitona. 愛してるって Eu te amo. すごく重い言葉です。 É uma palavra pesada. 適当に言えるような言葉ではないんです。 Não é uma palavra que nós devemos usá-la de qualquer maneira. そしてイエスがここで話しているのは E o que Jesus ele fala aqui, 何よりもまず私を愛していないと me ame acima de todas as coisas. 私の弟子にはなれないんだよって。 Se você não fizer isso, você não consegue ser meu discípulo. これは第一の戒めだよね。 É o maior mandamento あ do の Senhor. 心を尽くして知性を尽くして É o primeiro e maior mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração e com todas as suas forças. あなたの神主を愛しなさい。 Ame o Senhor seu Deus. 最初から神様は同じことを言っているんです。 Jesus ele está falando a mesma coisa. イエスを第一に愛する人、あなたは愛していますか？イエス様を。 Você ama a Jesus? 愛は口で言うのは簡単です。 O amor não é algo para ser falado somente em palavras. 夫婦の中でもそうだよ。 É dentro de um relacionamento, de um casamento, né? 多くの子供は多分親の姿を見て、いつも愛している愛しているって言うけど、 As crianças também, elas têm o costume de falar para os pais, né? Eu te amo, eu te amo. どうやって本当の愛がわかる？ Mas o que seria um amor verdadeiro? 行動です。行いんです。 O amor verdadeiro é um amor que você faz com suas ações, você demonstra, né, com suas ações. 口だけじゃ不十分です。 Não é algo que é para ser somente de boca, de palavras.
言えるんです。イエス様愛しています。賛美の時もイエス様あなたを一番に愛しています。慕っていますと。 Nós temos o costume, né, de na hora do louvor dizer: Senhor, nós te amamos. Senhor, o Senhor é aquele que mais amamos nessa vida. ここでね、 Mas às vezes é só aqui, 教会で é só na igreja, 説教台に立っている時、 é só quando você está sendo visto, 歌っている時、 é só quando você está cantando. しかし月曜日になると Mas quando chega a segunda-feira, あなたは仕事、学校で忙しく、 quando você começa a ficar corrido no seu dia a dia, no trabalho, na escola, 彼氏や彼女のことで頭いっぱいになって、彼氏や彼女で心がいっぱいになって、 né, quando você fica cheio, né, das coisas desse mundo, sobre namoro e outras coisas, 自分の SNS、自分のやりたいことで quando 心がいっぱいになって、 você está usando suas redes sociais, 主への愛はどこへ行った？ nesses momentos, aonde está o amor por Jesus? イエスは多分王座に立って、あれ？日曜日かなりの歌い声を聞いてたけど、 Eu imagino Jesus pensando: nossa, o que aconteceu? No domingo eu ouvi a voz dessa pessoa cantando e dizendo palavras bonitas para mim. 月曜日になるとも E o que aconteceu? うない。静か。 É um silêncio. イエスがあなたの家に入ると賛美がないんです。 Quando você entra na sua casa, cadê o louvor ao Senhor? 感謝もない。 Cadê a gratidão ao Senhor? 聖書も読んでない。 Já não há leitura da Bíblia, 祈ることもない。 já não há oração constante, 愛は já não há amor. 言うのは簡単です。言うのはすごく簡単です。 É muito fácil a gente dizer de boca. あなたはそれを示すことができていますか？ Você está conseguindo transmitir esse amor a Jesus naquilo que você faz? あなたは本当の弟子ですか？ Você é um verdadeiro discípulo do Senhor? なぜならイエスを第一に愛してないと弟子になれないんです。 Porque a gente ouviu agora, se a gente não amar o Senhor acima de todas as coisas, a gente não consegue ser discípulo dele. あなたは弟子ですか？ Você é um discípulo? それともあなたはフェイク弟子ですか？ Ou você é um falso discípulo? SNS で自分のクリスチャン人生を投稿しているだけでしょうか？ Você só é aquele discípulo que posta coisas da igreja, coisas de Jesus nas suas redes sociais, でも隠れていろんなことをやっていて、 mas no esconderijo, às escondidas, 聖書に書いてあるようにもう言うだけでも恥ずかしいことを é como está escrito até mesmo na palavra. Às vezes fazem coisas que até de olhar ou ouvir é vergonhoso. どうですか、私たちの愛は？ E eu pergunto para vocês, なぜならたまに私たちの考えが麻痺してるみたいです。なぜなら私たちの考えたまに麻痺されてるみたいです。Paralisado. às vezes a gente parece que está paralisado. 話してるんです。教会で話してることはすごく美しいのに。 O que é falado na igreja, quando a gente vem nos cultos, é muito lindo, é tudo muito lindo. でも生きていることが真逆。 Mas quando a gente começa a viver isso de verdade, é totalmente ao そ contrário, れに começa a 何 viver ao の価 contrário. 値があるんですか？ Então, qual o valor que isso tem de verdade? イエスはそれを喜ぶのか？ Jesus, ele olha para isso e ele fica feliz com isso? イエスはそれを望んでいるのか？ É isso que é a vontade de Jesus? イエスが望んでいるのは美しい言葉だけなのか？ A vontade de Jesus é somente as palavras bonitas? それか黙って行動で示す人を待っているのか？ Ou ele está esperando aqueles que se calam e mostram esse amor através das suas ações? 弟子はまずイエスを
愛しているんです。 O discípulo, ele ama a Jesus acima de tudo. 一つ目です。一つ目、もうその入り口でさえも難しいです。 E essa é a condição, e às vezes essa condição é a mais difícil. 愛していないなら入るなってことです。 Porque se você não ama, você já está fora dessas pessoas que podem ser discípulos. なぜならイエスが言っているのは自分は遊ぶために来ていないと。 E Jesus, ele não veio para brincar aqui. 自分を一番に愛していないなら自分の弟子になることはできません。 Porque se você não ama a Jesus, se você não me ama, Jesus diz acima de tudo, você não pode ser meu discípulo. でも多くの場合私たちはクリスチャンごっこしているんです。クリスチャンごっこしている。 Mas muitas vezes a gente tá brigando entre cristãos, entre irmãos. Nós estamos brincando de crentes. Brincando de crente. Portugal faz de conta. Story です。本物じゃない。 É algo falso, não é algo verdadeiro. それなら虚しいんです。ここにいるね、みんなで、ね、歌うときは楽しいです。 Quando a gente está aqui na frente, a gente está louvando com todos, é divertido. 気持ちいい。 É algo gostoso, né? それはクリスチャン人生の 1% です。それだけ。 Mas muitas vezes isso só é 1% daquilo que devemos fazer como cristão. 他の99はあなたが家に帰ってから起きるんです。 Os outros 99% é as ações que você vai tomar depois que você sai da igreja. あなたはどうですか？ E como que você está? イエスを愛していますか？ Você ama Jesus? 本当に愛していますか？ Você ama Jesus de verdade? 心から言えます。 Você ama Jesus de todo o coração? あなたの行動はそれを示しているのか？ Você está conseguindo transmitir isso através das suas ações? 2つ目、弟子に必要なのは先生を真似することです。 E outra coisa que o discípulo também ele necessita fazer é imitar o seu mestre. 弟子になりたい人はイエスに似ていく思いが必要です。 Para que você se torne um discípulo, você precisa ter o desejo de ser parecido com Jesus. どうですか？あなたは誰と似ていきたいんですか？ Com quem você quer se parecer? あなたは教会に来て Você vem à igreja, 言葉を聞いて você ouve a mensagem. 誰のようになろうとしていますか？ Com quem você está querendo se parecer? イエスです。 É com Jesus. キリストの弟子はイエスのようになる人です。 O discípulo de Jesus tem que ser como Jesus. クリスチャンという名前はもともと昔は小さなキリストと A palavra cristão, ela tem origem de pequeno Cristo, um Cristo menor. 世にいる友達に似ていくのではなく Será se a gente está se parecendo com as pessoas lá de fora, com os nossos amigos lá de fora? 自分が映画やドラマで見たかっこいいと思った人に似ていくのではなく Quando a gente começa a assistir novelas, assistir filmes, e nós vemos pessoas ali, nós queremos se parecer com essas pessoas? イエスの弟子はイエスに似ていくんです。 O discípulo de Jesus precisa se parecer com Jesus. 他にないんです。 Não tem outra coisa que você precisa se parecer. コリントの11の1にパウロは言います。私を習いなさい。 Né? Paulo diz em suas cartas, ele diz, aprendam de mim. なぜなら私はイエスに習うものだからです。 Porque eu sou aquele que imita Jesus, então me imitem. イエスを真似するのが弟子です。
Aquele que imita Jesus é um discípulo de Jesus. イエスご自身この地上にいた時彼は言ったんです。私は父が行うことを見て同じように行う。 Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele disse: eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer, e o que o meu pai fez, eu também vou fazer. 面白いんです。イエスは勝手にあちこちへ行ってやりたいことをやってなかったんです。 Jesus não era aquele que fazia as coisas que ele bem queria, ou como ele queria. イエスが行っていたのは彼は見て、あのことを行えばいいんだよね。じゃあ自分はこれもここで自分の人生にそれを移していく。 Jesus, ele olhava e ele fazia aquilo que o pai falava para ele fazer. Ele via o pai fazendo algo, ele falou: eu vou fazer isso também. E ele começava a imitar aquilo que o pai fazia. そして面白いんです。今この SNS の時代は E nessa geração de redes sociais do qual vivemos, 私たちはいろんなコメディをやっている人たちを真似ていろんな有名な人たちの真似をして nós automaticamente começamos a querer imitar pessoas que assistimos, comediantes, atores. イエスを真似する時間がなくなってるんです。 E às vezes nós acabamos perdendo tempo de imitar, para imitar o Senhor. いや、イエスを真似できないんです。 Porque já não tem mais tempo. Nosso tempo está ocupado com tantas outras coisas. なぜならもうイエスを知らないから。 Porque a gente já nem conhece Jesus. イエスはどんな人だったのか。 Quem é Jesus? こういう本があります。WWJD What would Jesus do? 主イエスなら何をするのかっていう本があります。 Existe um livro que ele diz, se fosse Jesus, o que ele faria? なぜならその人は毎回止まって自分が行動を取る前にイエス様なら何をするのか。 Essa pessoa que escreveu esse livro, todas as vezes que ele ia tomar uma atitude, uma decisão, ele pensava, se fosse Jesus, o que ele faria? 弟子です。イエスの弟子です。 Isso daí é um discípulo de Jesus, né? 面白いんです。ペテロが立ち上がって聖霊に満ち溢れた後、彼はパリサイたちの前に出てきて、 Pedro também, quando ele começou a aparecer com Jesus e foi cheio do Espírito, ele apareceu diante das pessoas e começou a pregar o Evangelho. パリサイ人たちはペテロを見たときに、この人はイエスの弟子だ。 E as pessoas, os filisteus, quando viram Pedro, eles falaram assim: esse aqui é discípulo de Jesus. なんでイエスはもう亡くなっていたんです。なぜペテロがイエスの弟子だと分かったんです。 Mas nesse momento Jesus ele já tinha subido aos céus e mesmo nesse momento as pessoas olhavam para Pedro e viam Jesus nele. なんで Por quê? 真似です。 Ele imitava. イエスを真似ていた。 Ele imitava イエ Jesus. スのように歩んでいたんです。 Ele começou a andar como イエ Jesus. スのように話していたんです。 Ele começou a falar como Jesus. 人々があなたを見て誰を見るのか。イエスを見ることができているのか。 Você está conseguindo imitar a Jesus? かけらでもいいです。完全な人はいません。 Não existem pessoas perfeitas. たまに面白いんです。会社で働いている人たちは近づいて、あなたはクリスチャンですねって。はい。なんでわかる？ Às vezes as pessoas elas chegam para você e dizem, você é cristã? Às vezes no seu trabalho, né? Porque alguma coisa elas viram de diferente aí. いや、なんとなくわかる。 Aí às vezes a gente se pergunta por que essa pessoa sabe que eu sou cristão? Talvez essa pessoa, por algum motivo, ela sabe. あなたは誰を真似しようとしていますか？ A quem você está imitando? イエスの弟子になりたい人はイエスを真似するべきです。 Aqueles que querem ser discípulos de Jesus precisam imitar a Jesus. そしてイエスを真似するためにはイエスを知らないといけないんです。 E para que a gente comece a imitar a Jesus, nós precisamos conhecer Jesus. イエスを知るためには聖書を読む必要があるんです。
E para que a gente conheça Jesus, nós precisamos da Bíblia. イエスはどんな人だったんだろう。 Quem Jesus foi? 自分はどうやってイエスにもっと似ていくことができるだろうと。 E você consegue aprender de Jesus. それが弟子です。イエスは彼についていく人たちに言ったんです。私についてくるなら私は頭を休む場所もないよ。 Jesus ele disse que aqueles que vinham após mim, aqueles que quiserem me seguir, não terão lugar nem aonde repousar. あなたはどんな弟子でしょうか。 Que tipo de discípulo você está sendo? 本当にイエスの弟子ですか。 Você realmente está sendo discípulo de Jesus? あなたは本当にイエスを真似ようとしていますか。 Você realmente está imitando a Jesus? なぜなら自分が教会に来始めた頃、 Quando eu comecei a ir à igreja, セルですね。自 Eu 分は comecei a- 教会がちょっと怖かったんで、Eu comecei a ir 時 na 間かかったんです。 eu comecei a ir na célula, né? Demorou um pouco de tempo porque eu tinha um pouco de medo da igreja. ね、こうやって飛び跳ねている人たち Porque を、 eles ね、見てす faziam ごく assim e começavam a pular. 怖かったんです。 Então eu senti um pouquinho de medo. 自分がセル行き始めた時、 E quando eu comecei a ir em uma célula, 人たちがイエスの弟子とかイエスに似ていくっていう話をするたびに自分は思ってたんです。 e quando eu começava a ouvir mensagens de você precisa ser discípulo de Jesus, você precisa imitar a Jesus. それは無理だろうと。 E eu pensava, isso é impossível. イエスのようになれる人なんて誰一人もいない。 Ninguém consegue ser como Jesus. こんなに素晴らしいイエスのようになれる人なんて。 Né? Esse Jesus maravilhoso que conhecemos, ninguém consegue. しかしパウロは今ピリピの3章、私は進んでいます。何のため？勝ち取るためです。イエスのようになるためです。彼のように完璧になるためです。まだ自分は勝ち取っていない。でも進んでいます。進んでいます。イエスのようになるために自分は進んでいます。 Mas Paulo, ele buscou imitar a Jesus e ele dizia, eu não me considero que já alcancei algo, mas eu prossigo a cada vez para aparecer, se tornar parecido com Jesus. あなたはどうですか？たまに私たちはもう入り口で諦めてしまうんです。 E você como está? Como que você tem feito? Às vezes no início a gente já para. これは無理だろう。 A gente já pensa, isso é impossível. 難しすぎる。自分はいつもイライラしてる。 Isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer. 自分はあちこちで誘惑されて、自分はイエスのようになることは不可能だと。 Eu recebo tantas tentações de todos os lados, eu vou conseguir ser como Jesus? しかしイエスが私たちに残した言葉は私を真似る人になります。 Mas nós precisamos nos tornar aqueles que imitam aquilo que Jesus ensinou para nós. イエスのようです。イエスの Ser よう。 como Jesus. 神の子供らしく神に習うものになりなさいと書いてあります。 Nós precisamos ser filhos e aprender com o Senhor. じゃあ神のようになれる唯一の私たちが見える姿はイエスです。 E a única pessoa que nós devemos aprender com Ele para se tornar como Jesus é o próprio Jesus. 可能です。言わせてください。可能です。イエスのように歩むことができるんです。 Eu digo para vocês, é possível. Nós podemos andar com Jesus. なぜならイエスがそれを可能にしてくれたんです。 Porque Jesus, ele fez isso tornar-se possível. イエスが十字架で死なれた時、 Jesus, quando ele morreu na cruz, 彼は私たちの代わりに自分たちの罪、自分たちを汚すすべてのその手をこの立法をすべて十字架につけて、 ele pegou todo o nosso pecado, toda aquela nossa sujeira e ele cravou na cruz. そして私たちは許されたんです。 イエスを受け入れて信じる者は神の子供となる特権が与えられたと書いてあります。
E através disso nós fomos perdoados. E aquele que acredita nessa obra se torna filho de Deus. そして今度は神の子供のように私たちにも神の霊が注がれたんです。 E quando nós nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo ele vem sobre nós. そして第2コリントの3の18に書いてあるのは、私は栄光から栄光へと、あるいは神の力を移しながら変えられていきます。 E como está escrito em Coríntios, e eu vou sendo transformado de glória em glória na aparência de Jesus e vou refletindo Jesus. これは御霊の E a palavra diz que é através do seu Espírito que isso acontece. Aleluia. 弟子です。弟子になるためにはイエスのようになりたいっていう思いが必要です。 Então, para que a gente possa se tornar discípulo de Jesus, nós precisamos ter esse desejo de ser como Ele. そして最後、弟子になるためには全てを捨てる必要があります。 E para finalizar, para a gente se tornar um real discípulo, nós precisamos deixar tudo. ルカの福音書の5の11。弟子たちは呼ばれたんです。ペテロとヨハネ。5:11。Lucas 5:11. 彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。 Lucas 5:11 diz assim: Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. なんで？なぜこの人たちは自分の仕事と家族を捨ててイエスについていたのか？ Porque essas pessoas, eles deixaram tudo, deixaram seus trabalhos, deixaram sua família para seguir a Jesus. 聖書に書かれているのは、ペテロたちは利用していたんです。そしてそれは夜通しのものだったんです。もう夜勤で働いたんです。 A palavra fala que eles trabalhavam, né? E eles trabalhavam a noite toda. しかし一匹も釣れませんでした。 E nessa história que conta que eles trabalharam a noite toda, diz a palavra que eles não pegaram nada, nenhum peixe. そしてイエスが朝着くと、ペテロはあなたの船をちょっと貸してくれ。 E quando chega amanhã, Jesus ele diz para Pedro: me empresta o seu barco? 考えてみてください。ペテロは疲れていたんです。夜勤です。 Pedro trabalhou de Aquim e ele estava cansado. Então tentem imaginar. そしてこの夜勤で働いたペテロは、いや働いただけじゃなくて、もう失敗だったんですね。 Então ele trabalhou a noite toda e ele não estava com aquele sentimento de que eu trabalhei, eu estava com aquele sentimento de frustração. そして彼らが網を洗っているとイエスが来て、ちょっと貸してくれない？ Então quando ele estava ali lavando as redes, Jesus chega e diz: você pode me emprestar a sua? この最悪な一日にまして彼は今長いスピーチを始める。 Eu imagino ele ter pensado: nossa, eu fiquei a noite toda, estou cansado, e vem alguém e começa a falar uma mensagem longa para mim. 疲れている、帰りたい。 Eu estou cansado e eu quero ir embora. でもペテロは多分本当はね、心の奥では嫌だと思いながらも、はい、イエス様どうぞどうぞ。 Eu imagino que Pedro, por dentro dele, ele estava assim, querendo falar: eu quero ir embora, né? Deixa isso quieto. Mas ele foi entregando para Jesus as redes. そしてイエスは大きなスピーチをします。 E Jesus ele começa a ministrar, ele começa a transmitir uma mensagem para eles, uma mensagem talvez longa. そして終わった後に E quando ペテロはやっと帰れると思ったら、 ele terminou essa mensagem, acho que os discípulos lá, o pessoal pensou: agora eu vou embora. イエスはペテロに言います。深みに漕いで。 Aí Jesus já chamou: vem aqui. 網を投げなさい。 Joguem as redes. 多分ね、ペテロは Eu imagino que foi essa a situação de Pedro, né? 主よ、
私たちはずっと夜働いたんですよ。一匹も釣れませんでした。 E nessa hora Pedro soltou: Jesus. ペテロはそう思っていなかったら言わなかったんです。彼は言ったんです。何も釣れなかったんですよ。 Né? Nessa hora, né, Pedro soltou e disse: Jesus, a gente ficou a noite toda e a gente não pegou um peixe sequer. でもお言葉ですから。 Mas, como é a sua palavra, a gente vai あなた jogar. は偉い人だからやってみます。そして漕ぎます。網を投げます。 E eles jogaram as suas redes. 何が起きるんですか？ E o que aconteceu? おびただしい数の魚を釣れるんです。 A Bíblia fala que foi peixe, eles pegaram tantos peixes a ponto de não conseguir levantar a rede. ペテロは驚くんです。 E Pedro, nessa hora, ele ficou surpreendido. 何これ？何が起きてるの？ O que está acontecendo? 自分は漁師だよ。 Eu プロ sou, だよ。 eu sou pescador, eu sou profissional. 自分やり方わかる。夜ずっとやってたのに。 Eu sei como que se faz, eu sei o modo de fazer, o modo de trabalhar. E eu fiquei a noite toda tentando pescar. こんな場所におびただしい数の魚があるはずがないと。 E não, pensando, normalmente não era para ter tudo isso de peixe aqui, nesse horário, nesse momento. そしてペテロはイエスの足元に走るんです。私から去ってください。自分は罪人だからです。 E nessa hora Pedro, ele se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, afaste-se de mim, pois sou um homem pecador. 彼は分かったんです。この人はただものじゃない。この人は違う。この人には何かがある。 E Pedro começou a pensar: essa pessoa, ele tem algo diferente, ele tem algo diferente. これは奇跡だ、奇跡だ。 Isso aqui é um milagre, isso aqui é um milagre. そして奇跡の祝福を生きる時だったんです。魚がいっぱい、仕事の実りがあると。 Então era um momento exato para ele viver aquela bênção dele, ele conseguir muitos frutos do seu trabalho. そしてイエスはペテロを見て、これからあなたは人を取る漁師にすると。 E nesse momento Jesus olha para ele e diz: a partir de agora eu te farei pescador de homens. そして書いてあります。彼らは船とすべてを捨てて。 E nessa hora a palavra vem e diz: e eles deixaram seus barcos todos e deixaram tudo para seguir a Jesus. イエスについていたんです。 E eles seguiram a Jesus. なぜですか？ Por que eles seguiram a Jesus? おそらくペテロの心が燃え始めたんです。 Algo dentro do coração de Pedro começou a borbulhar. 何かがある。 Algo começou a queimar e こ ele の人には何かがある。 tem algo diferente. 自分は覚えているんです。自分がイエスに近づいた時、 Eu me lembro de quando eu me aproximei, eu cheguei a Jesus. 自分はカトリック教だったんです。 Eu era católico. 自分は神様のことやイエスのことを聞いてたんです。 Eu já tinha ouvido falar um pouco da história de Jesus, sobre Jesus. でもセルに来始めた時、 Mas quando eu comecei a ir na célula, シンプルな人だったんです。彼はイエスの愛に関して話し始めた。 e foi algo simples, eu comecei a ouvir sobre Jesus de uma forma simples. そして自分の心は魅了され始めたんです。 E eu comecei a entregar, eu comecei a render o meu coração. このイエスについていきたい。 Eu quero seguir esse Jesus. このイエスのために生きたい。 Eu quero viver para esse Jesus. 彼には何かがある。自分が持っていない何かが彼だけにある。 O que eu não tenho, eu sei que tem nele, eu sei que tem tudo nele. 多くの場合私たちは聞くんです。イエスのために全てを捨てる必要がある。 A gente ouve, né, em muitas situações, nós precisamos entregar tudo por Jesus. 意味もなく捨ててるのではないんです。 Mas a gente não tem que entregar tudo de forma sem um propósito, sem significado. 選んでいるんです。 Nós precisamos escolher. なぜならイエスはあの金持ちの人に言ったんです。あなたは完璧になりたい。持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えて、その後について来なさい。 Jesus, quando ele se encontrou com um jovem rico, ele disse: vai e vende tudo o que você tem e dê aos pobres, e depois vem e siga-me. 彼は何をした？ E o que esse jovem rico fez? Ele simplesmente abaixou a cabeça e saiu. 帰っていったんです。悲しくなって。 Ele
entristeceu-se, a palavra fala, e ele foi embora. これは何を表しているのか。 O que isso transmite para a gente? 強制的ではないんです。 Que não é algo obrigatório. 実を言うとあの人が聞いてきたんです。 Aquele jovem, ele veio perguntar para Jesus: 何が欠けていますか。 o que eu preciso fazer? あ、欠けているよ。 O que me falta? 何ですか、主イエスよ。 O que me falta, Jesus? すべて。 Tudo, すべて。 tudo, Jesus disse. すべてを Tudo. 差し出しなさい。 Você precisa vender tudo que você tem. イエスの弟子はすべてを捨てます。極端に見えるんです。みんなおそらくパウロを覚えているはずです。パウロは言ったんです。私はイエスっていうものを知るためにすべてを失った。 Paulo mesmo ele disse, ele falou, para eu conhecer a Jesus, eu deixo tudo, eu largo tudo. 何とも思いません。チリアクタだと思います。これはすべてチリアクタだと言います。汚い言葉で言うとうんこだと思います。 Ele falou assim, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi agora, eu faço isso como, eu vejo isso como um esterco, ele fala. ほら、うんこですよ。 É algo, o esterco, gente. Não, eu sei a palavra, mas vocês sabem o que é um esterco? Ou é o cocô? Pronto. パウロは強制されたんだろう。そうではなかったんです。彼が選んだんです。彼が言った他のものはもう全部ゴミだと思う。何のためですか？イエスを知る偉大さのゆえに。Paulo ele pensou dessa forma porque tudo que ele queria era seguir a Jesus, era conhecer a Jesus. あなたはどうですか？ E イエスの você? 弟子ですか？ Você é um discípulo de Jesus? いやー、この話を聞いてイエスの弟子になるなんか難しすぎる。 Talvez você pense, depois de ouvir tudo isso hoje, acho que é muito difícil eu me tornar um discípulo. 不可能だよ。 Ah, é algo この impossível. 3つのポイントだけでももうダメだ。 Foram só 3 pontos, né, para poder seguir a Jesus. イエスを第一にするなんか、イエスのように生きるなんて、 Nós precisamos amar a Jesus. Nós precisamos viver como Jesus. そして全てを捨てるなんて、 E nós precisamos entregar tudo por Ele. その無理な思いは正しいんです。無理なんですよ。自分とあなたの力、自力では不可能です。 Se a gente pensar de forma natural, é algo parece impossível. だから多くの人は諦めるんです。 Por isso que muitas pessoas acabam desistindo. 自分は弟子にはなれない。 Ah, eu não vou conseguir ser discípulo de 自分は Jesus. イエスのように生きることは Eu não 難しすぎる。 consigo andar e viver como Jesus. だからイエスは弟子たちにこう言ったんです。マタイの19の26。 É por isso que está escrito isso em Mateus 19, 27. 26、26ごめん。 26. イエスは彼らをじっと見つめて言われた。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。 Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. 弟子になりたい人は自分の力によって弟子になるんじゃなくて、 Aquele que quer se tornar um discípulo de Jesus, ele não vai se tornar um discípulo através da sua própria força. 一番重要なのはあなたは弟子になりたいかどうかです。 O que mais importa é se você tem o desejo de se tornar
um discípulo de なぜならあ Jesus. なたはクリスチャンです。アーメン、アーメン。あなたはクリスチャンです。救われています。 Você é cristão, você é salvo, uma pessoa salva. しかし弟子は違うんです。弟子はイエスのように生きます。 Mas para você se tornar um discípulo de Jesus, você precisa andar como Jesus. 今日あなたに聞きます。あなたはどうなりたいのか。あなたは弟子になりたいんですか。 Você quer se tornar um discípulo de Jesus? あなたはこの極端な弟子作り、イエスの弟子作りを受け入れますか。 Você irá aceitar essa forma radical de Jesus de fazer discípulos? なぜなら多くの人はここにいるんです。 Muitas pessoas estão aqui そしてそれを聞いているんです。 e todos estão ouvindo isso. しかしそれは決して心に届くことなく、 Mas se isso chegou no seu coração, そのまま帰ります。 e se você não aceitar isso, você pode até ir embora da mesma forma que você chegou. しかしあなたの心に今聖霊が働いていて、 Mas se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, そして彼の声がするなら、あなたは弟子になりたいのかって。 e se o Espírito Santo está falando ao seu coração, você quer se tornar um discípulo? その声がするなら、彼があなたの人生に働き始めるんです。 E se você, através do seu sim, ele vai começar a fazer uma obra em você para fazer você se tornar um discípulo. そしてあなたの心にいろんなことが変わり始めるんです。 E ele começa a trabalhar dentro do seu coração. すべては望みから始めるんです。ここです。 E tudo começa através de uma mudança de coração. どうぞ立ってください。 Eu peço a vocês que se levantem.